Oi, bom dia! Para quem não me conhece, eu sou Miriam Moron e esse é o canal Voz aos Nós. Um espaço onde eu me permito ser e te convido a ser também. Bom, estamos vindo aqui de alguns dias aí de dicas de gravações, né? Aonde eu venho trazendo direcionamentos para que você vá de encontro com sua realização pessoal, com a sua autorrealização e, consequentemente, expandindo isso aí para as realizações em todos os aspectos da sua vida, né? Quando eu digo pessoal, eu estou falando de si mesmo, de você se sentir conectado com a sua existência, mas isso vai reverberar para que você se conecte com aquilo que está fora de você, né? Com a prosperidade, com a abundância e com tudo aquilo que tiver de vir nos seus caminhos de bom para você, que você sonha, que você planeja, que você idealiza, né? Que vai vir de encontro com você aí na caminhada. Bom, a dica de hoje eu vim trazer sobre humildade. Bom, mas não tem como falar de humildade, né? Se eu não falar sobre orgulho, né? Então eu vou trazer aqui o significado da etimologia da palavra orgulho. Bom, a palavra ela tem origem na palavra orgulho, do idioma catalão. É um conceito, é uma característica, ela vem trazer a simbologia, né, da característica de alguém que tem um conceito exagerado de si mesmo. Significa também altivez, brilho, pundor, dignidade e soberba. Não é brilho, tá? É brio. Eu falei errado. E a palavra humildade, ela vem da palavra grego humilis, aquele ou aquilo no chão, sem elevação. Bom, quando a gente pensa, né, nessas palavras, a gente pensa assim, eu não quero estar lá no chão, eu quero estar no alto, eu quero me elevar, né? Mas eu venho trazer para um lugar de reflexão, tá? A caminhada que a gente vai fazendo, né? Porque a gente acaba desenvolvendo por nós um certo orgulho de ser quem somos, né? Mas para onde eu quero direcionar hoje essa reflexão? A humildade, né? Ela é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, né, na caminhada. Conforme a gente vai se desenvolvendo, vai passando pela caminhada da vida, vai, né, se relacionando com as pessoas, esse sentido dentro de nós, tanto do orgulho quanto da humildade, ele vem muito de um lugar que é pautado de maneira externa com relação ao interno. Né? É essa conexão, tem essa conexão um com o outro. O que seria isso? Eu me arrumo, eu me preparo para a vida para gerar orgulho, né? Para que eu me sinta orgulhoso de si mesmo e para que eu gere orgulho nos meus pais, né? Para que eu sinta que eles se sentem felizes com aquilo que eu tô fazendo. E isso muitas vezes vai de encontro com nós mesmos. Ou vai contra nós mesmos, né? Porque aí a gente acaba desenvolvendo passos na caminhada, indo em direção a gerar esse orgulho em alguém, né? E vem muito de um lugar da onde a gente tá ali se apresentando ao outro, se colocando ao outro, né? E em função do outro. É um sentir muitas vezes que ou a gente vai se sentir acima ou abaixo, né? E a humildade, ela é como se fosse o caminho do meio. É como se fosse um caminho, é claro que também, né, tem que ter esse equilíbrio, tanto do orgulho quanto da humildade. Quando a gente traz o equilíbrio, não ser tão orgulhoso e não ser tão humilde, você vai pelo caminho do meio, que é você não se humilha, você não se diminui diante do outro e você também não se exalta demais, né, diante do outro. Você não acha que você é melhor do que ninguém e nem pior do que ninguém, porque essa é uma verdade, ninguém é. Não tem fator nesse mundo que te coloque acima ou abaixo de alguém. Não existe. Ah, dinheiro me coloca. Não, não coloca.
é só uma ilusão. Dinheiro não te coloca abaixo nem acima de ninguém. Por isso que é importante a gente fazer um trabalho interno de autoconexão, de saber da nossa verdade, saber quem nós somos, né? Para que a gente não dê esse poder na mão do outro, de nos diminuir, de nos inferiorizar, né? E nem mesmo de nos exaltar, né? Porque quanto maior, maior o tombo, né? Então, a gente não tá acima nem abaixo. Nós somos. E seguir o caminho do meio é algo que nos ajuda a caminhar. Com uma paz de espírito, com uma tranquilidade dentro da nossa existência. E é muito interessante a gente olhar que quando nós somos, né, e a gente entende aquilo que nós somos como seres evolutivos, que estamos aqui caminhando, que estamos aqui se desenvolvendo, né, estamos aqui nesse passo a passo diário de sermos algo melhor a cada dia para nós mesmos, com a gente, e consequentemente isso vai reverberar para quem está ao nosso redor. Quando a gente está nesse entendimento, aquilo que o outro infere em nós, né, não nos fere, né? Porque aquilo que o outro vai trazer para você sobre a ideia que ele faz de você, que vai de algo contra, ou sobre aquilo que ele traz para você que vai contra aquilo que você acredita, não te fere. Tudo aquilo que vem não te fere, porque você está alinhado com a sua verdade, você está alinhado com a sua existência, você está alinhado com quem você é. E você entende que você é esse ser evolutivo. E aí você se desfaz dessas camadas, dessa necessidade de vestir ali uma camada de proteção com relação àquilo que o outro traz, tanto sobre você, quanto sobre a vida, quanto sobre o mundo, que isso te permite, sem essa camada, refletir, compreender se aquilo faz sentido para você ou não, se aquilo tá alinhado com você ou não. E aí você sai dessas guerras, dessas lutas com o outro, né? Mas você tá ali querendo dizer que eu sou isso? Mas você tá indo contra a minha crença. Se a crença é sua, se a percepção que você tem sobre você é sua, por que você dá poder ao outro para interferir nisso de maneira a abalar isso que você sente dentro de você, a abalar aquilo que você acredita, né? É algo para se pensar. Um outro ponto, quando você está bem alinhado com você, com a sua verdade, com quem você é, você não tem medo de abrir as portas para aquilo que vem para você de conhecimento, de algo novo, de algo que venha, que pode vir a somar com aquilo que você tem dentro de você. Porque você não encara isso como algo que você precisa levantar uma barreira e se defender e proteger a sua autoimagem que você já construiu sobre você, que ela é tão perfeita, que ela é tão maravilhosa, que nada pode abalar. Então, quando você tem essa humildade, essa simplicidade, esse caminho do meio, você se permite ao desenvolvimento constante, você se permite ao crescimento constante, ao conhecimento constante, sem medo de abalar a sua estrutura. Porque aquilo que vem, você entende que pode ser algo que pode vir a somar, mas nunca vai te diminuir. Porque você vai entender que aquilo ali, se não serve para você, se não tem conexão com você, você deixa aí. Você deixa aí. E nesse ato de humildade, de acolher aquilo que vem do outro, aquilo que vem, né, na sua direção, você vai olhar para aquilo e você vai ter a oportunidade de entender o outro, de acolher a verdade do outro também, sem afetar a sua. E é um caminho muito interessante, porque esse caminho pode gerar boas relações, pode gerar boas conexões, de você aprender essa caminhar de respeitar o outro, porque nós somos, né, cada um na sua construção, nós somos todos um, viemos da mesma fonte, da mesma base de energia, de vida, mas cada um vai ali lendo e percebendo e construindo o seu eu, de acordo com aquilo que vai se desenvolvendo na caminhada.
E nesse processo, quando a gente tem essa humildade, quando a gente tem essa percepção do outro e de si mesmo de uma maneira muito equilibrada dentro da gente, que a gente não se coloca nem acima nem abaixo e não coloca o outro nem acima nem abaixo, aquilo que o outro traz, que faz aquela bagunça dentro da gente e a gente separa, opa, esse aqui é meu, esse aqui é do outro. Eu não preciso entrar em agressividade, eu não preciso entrar numa luta com o outro, né? Porque eu entendo que aquele ali é o outro e eu entendo que aquilo ali sou eu. Quem é quem? Eu entendo isso, né? E aí eu consigo abraçar o outro com todas as verdades que ele carrega, com toda a sua essência. Porque eu entendo que aquele outro não está invadindo o meu existir, não está me invadindo enquanto existir. Ele vai invadir sim meu existir, porque ele vai contribuir com a minha caminhada ou não. Mas ele não está invadindo a minha existência, o meu ato de existir no mundo. Porque eu posso continuar existindo, eu posso continuar sendo. Não é o outro que vai determinar, sou eu quem determino, porque eu já sei quem eu sou. E aí eu consigo entrar nesse estado de humildade, de compreender e abraçar o outro exatamente do jeitinho que ele é. Respeitando que ele tem as crenças dele, que ele tem as percepções deles, né? Que tem o ponto de vista, que tem as opiniões. Posso não concordar, posso não aceitar, assim, no sentido assim, para minha vida, de querer trazer aquilo para minha existência, para eu existir daquela maneira. E tá tudo bem. Isso não faz o outro nem maior, nem menor do que eu. E não me faz nem menor, nem maior do que o outro. Né? Então, essa humildade, esse caminho do meio de você existir, te proporciona as boas relações, te proporciona o saber, né? Como eu falei, né? Num dos vídeos, se eu não me engano, que foi ontem, sobre a sabedoria, que é esse caminho de eu sei, porque eu caminhei aqui, eu me construí aqui, eu sei. Mas quando eu tenho essa humildade, eu posso olhar para aquilo que o outro está trazendo, para o saber desse outro, e falar assim, e se eu experimentar essa sabedoria que ele tem? E se eu experimentar esse conhecimento? Será que isso vai agregar? Ou não vai ter valor algum para mim? Porque eu olhando para o outro com amorosidade, eu jamais vou desrespeitar que aquilo ali tem valor para aquela pessoa. Porque eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Eu sei o valor que a minha vivência, que aquilo que eu caminhei, que aquilo que me trouxe de saber, tem para mim. Quando eu tenho esse entendimento, eu jamais vou depreterir o outro. Eu jamais vou diminuir o outro. Eu jamais vou colocar o outro no lugar de que ele não sabe. Porque isso é uma mentira. Ele sabe sim. Ele tem os saberes dele, ele tem a percepção de mundo dele, baseado naquilo que trouxe ele até aqui. Então, quando a gente se permite fazer isso, a gente só tem tendência a crescer e a aprender. Se eu aprender que aquilo não me faz bem, eu deixo. Se eu aprender que aquilo somou, eu agrego, eu somo na minha vida. E aquilo ali vai me construindo, vai me desenvolvendo enquanto ser humano. Então, essa é a dica de hoje. Se permita experienciar, abrir mão da autopercepção de si mesmo como uma camada de proteção, como uma necessidade de proteção, de se proteger do outro, de se proteger, às vezes, até de si mesmo, né? Porque às vezes a gente acaba construindo para nós um super eu, né? Com a intenção de proteção, porque a gente começa a acreditar que essa construção sobre nós vai nos trazer uma autopreservação aqui, né, ao redor, com as pessoas, com o trabalho, com as situações que a gente vivencia, né, então aí a gente acaba criando esse super eu que acaba colocando a gente num caminho de orgulho, de soberba, ou a gente acaba criando aí também, né, uma camada aí de excesso de humildade que já cai aí
pro lugar onde a gente acaba se humilhando demais, se diminuindo demais, se colocando como bonzinho demais, a gente traz aí características para nossa maneira de existir, também como uma necessidade de autopreservação, né? Então, que a gente possa ir se desfazendo dessas necessidades, trabalhando as nossas questões internas, ficando bem com a gente mesmo, acolhendo as nossas verdades, entendendo aquilo que a gente precisa e pode sim transformar dentro de cada um de nós, para que a gente possa existir sim na nossa humildade, com a nossa verdade, acolhendo a gente e acolhendo o outro. Isso vai sim gerar boas relações em todos os sentidos da nossa existência. E como eu já trouxe, né, num dos outros vídeos, que são as parcerias que são necessárias para a gente caminhar de encontro à nossa colocação no mundo. Quando a gente tem essa humildade, esse respeito pelo outro, quando a gente não se diminui, não se exalta demais, né, quando a gente sabe o nosso valor, mas a gente também respeita e entende e sabe do valor do outro, né? Isso caminha lado a lado e isso vai sim proporcionar excelentes alianças na nossa caminhada. Então a dica do dia de hoje é essa. Um grande beijo para vocês. Um ótimo dia. E eu acho que hoje é o 12º dia.